Alô, alô, estamos a chegar a um sítio super especial. Reparem nisto, estamos no castelo de Porto de Mós e vai ser aqui que eu vou estar à conversa com uma pessoa muito especial para todos os portugueses. Chama-se Jorge Brás, eu acho que vocês conhecem. Ele é o nosso campeão, o nosso selecionador, o melhor selecionador do mundo de futsal. E nós trouxemos-lo aqui para este castelo maravilhoso, porque afinal de contas ele é o nosso conquistador, não é? Portanto, acho que vão adorar a conversa, eu já o conheço e ele é realmente uma pessoa única e vai ser seguramente muito inspirador. Mais um beijinho. Tudo em ordem. Tudo bem? Bem-vindo ao meu castelo. Meu querido Jorge, é um enorme prazer ter-te aqui connosco, mesmo assim um privilégio. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Tu és daquelas pessoas que eu posso dizer que já ganhaste tudo. Não há mais, quer dizer, há muito mais para ganhar, mas já ganhaste imensas coisas e foste campeão 3 vezes seguidas, chegaste ao título de melhor selecionador também. Como é que é estarmos a viver no meio de tantas vitórias? Antes de mais, obrigado eu. Um prazer enorme estar aqui a conversar com a Cristina. O que estamos a viver neste momento, eu gosto muito de olhar para trás, para o processo, de recuar e dizer assim, como é que isto começou, não é? Como é que não viver tanto na euforia de agora de somos os maiores, ou atingimos objetivos, o que é que foi viver todo o processo para cá chegar, portanto, e recordar isso tudo é sempre o exercício mental que existe com mais frequência. Gosto muito de perceber e até de assentar um bocadinho. É uma satisfação enorme ser o último a sair e vê-los eles a cantar e a saltar e a festejar. Isso é que me dá uma satisfação muito grande. Tu és altamente reconhecido pela tua equipa e eu acho que isso talvez seja uma das coisas que te diferencia na liderança. Mas o que é que tu fazes para que eles te reconheçam essa liderança? Para mim é muito claro. Eles estão à frente de tudo. O primeiro passo, o primeiro comportamento tem que ser o meu, não é? Se houver uma decisão difícil ou algo para acontecer em que muita gente hesita, sou o primeiro, não é? Na fila. Quando é o festejo, sou o último. Eles são as pessoas mais importantes neste processo. Eles é que jogam, eles é que marcam os golos, eles é que entusiasmam toda a gente. É um jogo, é futsal, e quem o pratica, quem dá o espetáculo, são eles. Isso para mim é muito claro. Eles estão à frente de tudo. Achas que, de alguma forma, o que acontece no desporto pode ser a mesma coisa que acontece nas organizações? Podemos tirar daqui inspiração de um lado para levar para o outro? Claramente. E o que é que podes dar de recomendações da tua capacidade de liderança com a tua equipa para nós levarmos para as organizações? É muito evidente que os 5 que estão em campo não são só 5, não é? Não é a competência deste com este e o somatório, não. A forma como se relacionam potencia muito mais as competências individuais, não é? As relações e as misturas das pessoas, das competências diferenciadas, eu digo sempre como equipa,
é muito mais forte quando temos muitas pessoas que são diferentes, mas também quando são diferentes, muitas vezes é difícil relacionarmos, porque temos comportamentos e competências diferentes. Mas quando percebemos que isso aumenta a nossa capacidade como equipa, aí é quando eu digo, vai ser muito difícil esta malta ganhar-nos. Esse é o principal desafio que eu tenho, que é misturar estas diferentes competências, fortificar isso no fundo, fazê-los acreditar muito que estas relações são muito, muito importantes. Alterar comportamentos para se tornarem praticamente hábitos depende das relações. Nós conhecemos nos Açores, no encontro do Faz Acontecer. Fomos os dois convidados, entre outras pessoas, para falar da nossa experiência enquanto fazedores. E foi aí, Jorge, que eu percebi que tu eras um líder com uma característica que eu aprecio muito, que é a humildade. E há muita gente que confunde a humildade com a falta de confiança, com falta de autoestima. Tu és uma pessoa com imenso orgulho das tuas origens transmontanas. Como é que tu olhas para este tema da humildade e da liderança? Para mim é fundamental. Quando a Cristina me fez a primeira pergunta de viver nesta euforia dos festejos, o colocar os pés no chão é ter essa humildade. É perceber que, fantástico, atingimos algo muito bom, mas olha para o processo, novamente. Se queremos continuar neste caminho, temos que continuar a ser melhores do que fomos até aqui. E isso geralmente acontece se a humildade estiver presente, e não a vaidade, não o festejo excessivo. Por isso é que eu digo sempre, regressar às origens, lembrar sempre de manter a humildade. E eu não acho que isso seja enfraquecedor de nada, muito pelo contrário. Tu já choraste com a tua equipa, pela tua equipa. A maior parte das pessoas diz que chorar é um sinal de fraqueza. Não. Já houve momentos de emoções que não me consegui controlar, no fundo, porque ou se sente ou não se sente. Ou somos genuínos e honestos no que estamos a dizer, ou quem está do lado lá não vai sentir, não é? E as coisas não funcionam com o mesmo impacto. E eu não tenho problemas nenhuns quando, em determinados momentos, as coisas têm muito impacto até em mim, não é? O desporto depois também é ingrato nesta parte, não é? Que é quando não vencemos, tudo se põe em causa. E eu andei muitos anos sem vencer, mas eu sempre falei na mesma questão. A nossa família é quem provoca sentimentos. Se nós, dentro de uma equipa, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, temos minimamente esse sentimento, que nunca é igual, mas se temos, aí funcionamos. Faz falta alguma desta forma de liderar as equipas no desporto? Faz falta às empresas? O que eu costumo dizer, não é? Que é vestir a camisola. Estou nesta empresa, estou nesta marca, Se eu não visto a camisola, se eu não me sinto, por muita competência que tenha o jogador, não vai chegar ao seu limite e não se vai superar. Cada treino é uma oportunidade para nos superarmos. Eu vou-me superar em cada momento que treino quando sinto muito feliz por estar ali, por trabalhar ali, sinto muito bem com as pessoas que estão ao meu lado e aí as coisas funcionam um bocadinho melhor. Portanto, vestir a camisola do meu local de trabalho, eu chegar à cidade do futebol neste momento, é chegar à minha casa. E isso é fundamental, acho eu. Achas que faz falta aos portugueses vestirem a camisola de Portugal? Da marca nação? Muito. Acho que temos pouco sentido coletivo. Acho que é um dos nossos problemas. Somos muito bons em muitas áreas. Nós temos mais visibilidade ao desporto, ok? Ou a cultura em algumas áreas. Há áreas que têm visibilidade, não é? Mas nós somos campeões do mundo e da Europa em tantas áreas. Tantas. Depois falta um bocadinho este sentido coletivo. Por isso é que eu digo, jogar pela seleção é muito mais que jogar. Jorge, já estás a olhar para os próximos passos e agora também tens novos desafios com a equipa feminina de futsal,
com os mais jovens. Que valores é que tu passas aos mais jovens que achas que são importantes para o futuro deles? Há princípios e valores das seleções nacionais de futsal são fundamentais. Quais são? Primeiro é essa humildade, não é? Serem extremamente humildes, porque por vezes os jovens chegar a uma seleção nacional é um momento de enorme sucesso, de enorme orgulho para eles. Não é? É atingir um objetivo, é chegar ali a um espaço de excelência. Só que é o que eu lhes digo, se é de excelência, olha, vai ser de enorme exigência e, acima de tudo, de enorme responsabilidade a partir deste momento, se quer continuar neste percurso. Portanto, que humildade têm e como percebem que muitas vezes esse processo, o percurso de alto rendimento que nós lhes queremos proporcionar, até chegar lá em cima, tem uma série de princípios e valores muito, muito, muito importantes. A humildade tem que estar, a responsabilidade deles e que resiliência vão ter ao longo do processo. E hoje em dia a juventude ou os miúdos vivem muito nessa euforia, não é? Nesses sucessos pontuais que vão tendo, é logo excessivo, como me parece que também por vezes, porque temos jovens com muito valor, diferentes do nosso tempo, mas que têm muito valor. Mas o contrário também por vezes é muito difícil para eles, que é quando têm algum insucesso e quando as coisas não acontecem, para se superarem é difícil. Portanto, eles não vivem muito bem às vezes neste equilíbrio. E é perceber que há ali determinados princípios que são muito, muito, muito importantes. E mais do que muitas vezes as competências técnicas ou táticas como jogadores. Tu tens uma frase muito bonita, uma expressão, que dizes que vens lá de trás das pedras. Quão importante é para ti o regresso à tua aldeia, o voltar às tuas origens? De que forma é que isso te influencia no teu dia-a-dia, na tua forma de estar na vida, na forma como sentes? É perceber um tudo como sou, não é? É uma forma de não me distrair com a euforia, não é? De não me distrair com o sucesso e de partilhar simultaneamente com os amigos de infância, não é? Com a família, com esses princípios de humildade e de muita simplicidade das pessoas do interior, Trás-os-Montes, da minha aldeia tão pequenina, mas... Que já chegou ao mundo. que já chegou ao mundo. No fundo, alguns destes princípios e valores que tanto falo, que tanto tentamos incutir, foi lá que comecei, no fundo, a construí-los ou a acreditar que era mesmo importante e que não era, por ser de uma aldeia pequenina, ter dificuldades, que isso iria ser impeditivo do que quer que fosse. Tantas vezes me disseram, a boa educação cabe em todo lado. Até no momento mais feroz em termos competitivos. Que é aquele, vivemos sempre todos os momentos, nas empresas, nas organizações, nós nas equipas. Uma final de um campeonato do mundo vale tudo para atingir aquilo. Acho que nem aí vale tudo. Mas... E essa boa educação é a isso que te referes? É. E que não é fácil, porque muitas vezes nós estamos ali a atingir algo que é o que mais queremos na vida, não é? A competição mesmo em si diz-nos o contrário, não é? Simula, engana, distrai, faz-te conta que vais pela direita mas queres ir pela esquerda, mente, engana o adversário. A competição, nós temos de ter esses competentes, mas isso é na competição. Agora, na vida, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, no treino, não. E no mundo corporativo faz muita falta isso? Acho que sim. Qual é a tática que tu achas que deve ser usada por um líder dos nossos dias e que tu a conheces da tua experiência, que podes deixar como uma recomendação para ser um líder de sucesso? Eu digo sempre, há dois aspectos que para mim são fundamentais, que é a honestidade e frontalidade. Decisões difíceis fazem a vida fácil. E há momentos muito difíceis, mas em que temos que ser extremamente frontais e perceber que diferentes funções, diferentes lideranças. Na minha área eu tomo decisões que influenciam carreiras de pessoas. Tenho consciência disso. Não convocar um jogador para um campeonato do mundo, estou a influenciar a carreira desportiva dele.
perceber o impacto que isto tem. Mas é a minha função. A minha função é escolher aqueles 14 para ir. É gerir decisões difíceis também, não é? Há momentos que tomamos decisões que vão ser muito, muito, muito injustas para as pessoas. Mas eu digo sempre, é uma injustiça relativa, porque é uma injustiça que faz parte da função de patamares diferentes, onde as coisas têm que acontecer dessa forma. As coisas só caminham e andam para a frente, se não nos escondermos, como eu digo. E aí, nessas decisões, a decisão da equipa, na gestão, sempre muito, muito honesto com todos e sempre muito frontal. O primeiro a tirar-me da janela se for preciso, se isso é importante, mas aí sempre muito frontal e honesto. Temos uma surpresa para ti. Acho que isto te diz alguma coisa. De lá atrás das pedras, o topo do mundo. Está fantástico, está espetacular. Gostas? Este é um quadro especial para ficar lá em casa. É. E para nós também. Muito, muito obrigado. Obrigada a está nós. muito giro. Está espetacular.